Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Submeto à apreciação dos pares a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, declaro aprovado. Chama a julgamento o item 3 da pauta, o recurso eleitoral 0600 485, dígito 34, 2024, da relatoria de Dr. Breno, recorrente, por São Domingos, recorrido, Genilson Paulino Nunes, Jadiel Vieira dos Passos, Kelly Cristina Santos Fonseca, Miguel José dos Santos, José Santos Mendonça, o Diretório Municipal do Partido Progressista de São Domingos, Elaine Aguiar Silva, Ana Paula Santos Lima, José Valdemir dos Santos e Júlio Redovato dos Santos e mais Josevaldo Barbosa dos Santos. Solicitou sustentação oral Dr. Cícero Dantas, em nome do recorrente, Unidos por São Domingos, e Dr. Mário César Vasconcelos, em nome dos recorridos. Indago dos dois se dispensa a leitura do relatório. Então, o senhor está com a palavra, doutor Cícero, para a sustentação oral. Eminente desembargador presidente desta Corte Eleitoral, em nome do qual cumprimento todos os demais membros, cumprimento o representante do Ministério Público com assento nesta Corte, doutor Rômulo, os meus colegas advogados e advogadas presentes e os que nos assistem pela rede mundial de computadores. O Serventuário da Justiça Eleitoral, meus cumprimentos. Excelências, de forma destacada aqui o eminente relator, a situação que hoje é trazida à análise deste tribunal diz respeito de um recurso eleitoral oriundo da zona eleitoral de Campo do Brito, que engloba o município de São Domingo, a 24ª zona eleitoral. A situação a ser tratada é eminentemente processual. O que acontece? A coligação Unidos por São Domingo, formada pelos partidos PSD e União Brasil, da qual teve candidatos da eleição municipal, tanto ao candidato majoritário quanto aos proporcionais. A coligação teve o seu candidato majoritário eleito e alguns candidatos proporcionais, evidentemente. Acontece que, decorrido o final das eleições, a coligação recorrente detectou uma grave violação à famosa cota de gênero. O PP, Partido Progressista, solicitou o registro de candidatos lá no município de São Domingo. Dada a quantidade de vagas na Câmara Municipal, 9 vagas, foram registrados 10 candidatos. Logo, ao se cumprir a cota mínima de gênero, foram registrados 3 mulheres como candidata ao cargo de vereadoras. A senhora Elaine Aguiar Silva, com o nome de urna doutora Eliane, Kelly Cristina Santos Fonseca, com o nome de urna Kelly de Manuel, e a senhora Ana Paula Santos Lima, com o nome de urna Paulinha Dininha. Acontece que, após apurado o resultado das eleições, onde o município de São Domingo obteve 7.195 votos válidos, apenas as candidatas doutora Eliane e Paula Dininha obtiveram 8 votos. 3 votos da candidata doutora Eliane e 5 votos da candidata Paula Dininha. A coligação, analisando esses dados, decidiu por ajuizar a ação de impugnação ao mandato eletivo, a AIME. Levada a análise do eminente juiz eleitoral, ele entendeu por extinguir a ação sem resolução de mérito. No entendimento dele, os partidos PSD e União Brasil, que conformavam a coligação Unidos por São Domingo, o partido União Brasil não estava regular no momento do ajuizamento da ação. E, por isso, uma sentença objetiva, uma sentença enxuta, sustentou o eminente magistrado que, por falta de a jurisprudência que ele cita, por não existir comissão provisória constituída no âmbito do município,
a ação deveria ser extinta. Esse foi o fundamento. O ID 119.558.36 certificam as duas agremiações, PSD e União Brasil. Acontece que, quando for proferida esta sentença, o partido indicado como estando irregular, o Partido União Brasil, já estava completamente irregular. E acontece que, por conta disso, interpusemos o recurso. Diversas jurisprudências do Tribunal Superior Eleitoral anexamos nossa peça recursal que a ausência de anotação em diretório municipal perante a Justiça Eleitoral, por si só, não é suficiente para o indeferimento de registro. Imagine para impedir o ajuizamento de ação. Decisões, de forma muito tranquila pelo TSE, a ausência de anotação de diretório municipal do TRE, por si só, não é suficiente para o indeferimento de registro. Outra jurisprudência. A ausência de anotação de diretório municipal no Tribunal Geral Eleitoral não é óbice ao indeferimento do pedido de registro de candidatura. Ora, se a ausência de anotação perante o TRE, por si só, não é suficiente para o indeferimento de um registro de candidatura, indaga-se. E para retirar a condição da coligação de figurar no polo ativo de uma ação de impugnação ao mandato eletivo. Basicamente, entre 24 de novembro ao início de janeiro, a coligação, a comissão, ela teve sua anotação regularizada. E é de conhecimento de todos que os partidos, que é comum no Brasil, não se formar diretórios municipais, onde é um órgão permanente. Na maioria dos casos, na maioria dos municípios, é formada comissão provisória. Mas tudo bem. Mas a lei do partido político, ela é taxativa, ela é expressa quando diz no artigo 3º. É assegurada ao partido político a autonomia para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento. Parágrafo 4º, alterado em 2019. Exaurido o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Mas, além disso, não existindo a extinção automática, nós temos a legitimidade concorrente da coligação e dos partidos políticos. Se a União Brasil, se seguirmos esse entendimento que a União Brasil não estava regularmente adequado para figurar no polo ativo, na composição da coligação, e o PSD. O mesmo ID do cartório que certifica a União Brasil, certifica o PSD. E a legitimidade concorrente de estar ali o PSD. E o representante da coligação e o presidente do PSD é a mesma pessoa. Estava devidamente identificado nos autos. E uma jurisprudência do TSE diz: com o advento das eleições, há legitimidade concorrente entre a coligação e os partidos que compõem para fim de ajuizamento e meio de impugnação da Justiça Eleitoral. Se eu não tenho o PSD, se eu não tenho a União Brasil, se não estava regular, e o PSD não estava regular, e a simples ausência de anotação é suficiente para extinguir, para retirar a capacidade processual? Mas, prosseguindo com isso, a nova processualística civil trouxe um dos princípios, que é a primazia do julgamento de mérito. E eu não quero aqui discordar de que existe um prazo decadencial. A AIME foi ajuizada num prazo legal. Não é mudança do polo ativo da ação. Já estava no polo ativo da ação. O PSD já figurava desde o ajuizamento. Não era caso de devolver para se regularizar o polo ativo, que aí sim estaria emendando a inicial. O prazo decadencial não se presta nessa situação. E nós temos o princípio da primazia do julgamento de mérito, também uma das situações a ser invocada, a ser analisada por este tribunal nesta situação. A indagação que se faz aos eminentes julgadores é o seguinte: eu tenho uma mera anotação administrativa no órgão eleitoral. É suficientemente capaz ou suficientemente possível afastar a capacidade de a coligação que já esteve, outra coisa, quando da prolação da sentença, já estava devidamente regularizado. E o que se tem, e o que se pede, é que a mera falta de anotação no órgão eleitoral perante a Justiça Eleitoral não seja óbice, e a jurisprudência é pacífica. Não impede, inclusive, o registro de candidatura. Imagina o ajuizamento de ação. E depois, por fim, é que se pede que seja dado provimento ao presente recurso e devolvido o processo ao juiz zonal, para que ele possa tramitar o processo na sua forma originária, ser notificado os representados, que eles possam
prestar as devidas exercício da defesa. O que mais chama a atenção aqui é que uma das recorridas, a doutora Elaine, ao ser intimada para apresentar as contrarrazões, ela constitui advogado e ela pede que seja dado o provimento do recurso, que seja devolvido, que ela explica, inclusive, numa escritura pública prestada por ela no cartório da serventia, dizendo o motivo que fez com que ela só tivesse 3 votos. Olha que interessante. Ela disse que realmente sofreu assédio político, foi trazida a se registrar, mas posteriormente sofreu assédio político, por isso teve efetivamente esses 3 votos. Logo, resta configurado por uma das próprias recorridas, de quem incorreu na fraude à cota de gênero, que a quantidade de 30% de 3 mulheres foi somente para compor o quantitativo de 10 candidatos. Desta forma é que pede que o recurso seja conhecido e provido com a devolução dos autos ao juízo de origem para que seja processado a apresentação. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Mário, que falará em nome dos recorridos. Boa tarde, senhores. Excelentíssimo senhor presidente desse egrégio tribunal, senhores membros, ilustríssimo senhor membro do Ministério Público aqui presente, doutor Rômulo, colegas advogados, saúdo todos em nome do doutor Cícero Dantas, que me precedeu aqui em uma sustentação oral, diria, como sempre, brilhante, mas, infelizmente, nesse momento, podemos constatar que não está trazendo com a decisão mais adequada para ser tomada nesse processo. Excelências, eu não vou aqui repetir os fatos, até porque o doutor Cícero, ele aqui delineou bastante, delineou de forma clara qual o objeto desse litígio. Aqui, especificamente, nós estamos tratando de uma questão meramente processual. E não é uma questão irrelevante, como deixou transparecer aqui a sustentação oral que me precedeu. Se trata, de fato, de uma anotação que demonstra a regularidade do diretório municipal perante a Justiça Eleitoral. E isso, de fato, faz com que seja retirado do diretório municipal a constatação da sua personalidade jurídica e personalidade judiciária para atuar no presente feito. Excelências, nós estamos aqui diante de uma ação de impugnação de mandato eletivo. Uma ação de impugnação que vai fazer com que aqueles que foram eleitos percam o seu mandato, eventualmente, se for julgada procedente. Portanto, não dá que se falar em instrumentalidade das formas, não há de se prescindir das formalidades legais para que o polo ativo dessa demanda seja, de fato, devidamente ocupado por quem de direito. E aqui eu faço uma análise específica a respeito da opção de se demandar mediante coligação. Poderia, evidentemente, o demandante, no momento oportuno, ou seja, dentro do prazo do lapso de 15 dias, poderia emendar a inicial e dizer, olha, judiciário, eu não vou litigar mediante a coligação diante do fato de que, efetualmente, há uma irregularidade, há falta à União Brasil a legitimidade ativa para atuar. E não fez. Ele poderia, eventualmente, dizer que, olha, diante da falta de legitimidade e, evidentemente, não há coligação formada por um partido só, eu vou abdicar do fato de estar litigando perante o judiciário, utilizando a coligação, como no polo ativo, e simplesmente seguirei com o PSD. Nós estaríamos aqui tendo uma discussão diversa, mas não fez. O fato é de que ocupa o polo ativo da demanda alguém que não tinha personalidade jurídica para atuar perante o judiciário no momento em que a ação foi proposta, no dia 19 de dezembro de 2022. Portanto, excelências, não se está tratando aqui de uma mera formalidade. Está se tratando aqui de uma coligação formada por um dos partidos formantes que não tinha condições de atuar no polo passivo. Portanto, não há que se falar, eventualmente, em prescindir de eventual formalidade para que siga
o processo com respeito a simplesmente o PSD. Excelências, aqueles que vão sofrer de maneira mais contundente o resultado dessa demanda não deixaram de concorrer, ou melhor, não deixaram de buscar votos. Aqueles que vão sofrer, de fato, digamos, com a perda de eventual mandato, ou melhor, com a eventual perda de mandato, são aqueles que foram eleitos, são aqueles que estiveram e foram votados e estão legitimamente ocupando o mandato de vereador. Portanto, excelências, não há como se haver qualquer tipo de maleabilidade com respeito à legitimidade, com respeito à questão tão essencial para a propositura da demanda. Portanto, o que se requer, na esteira do parecer do Ministério Público, aqui presente, é a manutenção da sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito por falta de legitimidade ativa. É o que se requer. Palavra, doutor Rômulo, pela Procuradoria Regional Eleitoral. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhores membros, advogados presentes, servidores. O Ministério Público vem, de forma breve, reiterar o parecer, uma vez que, efetivamente, há uma certidão de que o Partido União Brasil estava irregular na data do ajuizamento da demanda. A coligação era composta por 2 partidos, então, estruturalmente, você tinha um partido defeituoso, logo havia um problema sério de legitimidade ativa. Como eu destaquei no parecer, essa perspectiva interpretativa mais rigorosa quanto aos requisitos formais de constituição e funcionamento das agremiações partidárias, ela reflete uma preocupação legítima com a segurança jurídica e a estabilidade do processo eleitoral. A regularidade cadastral dos partidos políticos transcende a esfera meramente administrativa. Constitui elemento estrutural que condiciona a sua própria existência e capacidade de atuação na esfera jurídico-processual. E, nesse caso concreto, você tem uma ação realmente que pode trazer consequências muito graves. Então, eu acredito que a Justiça Eleitoral ela deve ser rigorosa até para estimular os partidos que sejam organizados e que não permitam ficar sem anotação perante a Justiça Eleitoral. Porque o que se vê é uma coisa simples, era uma coisa fácil de regularizar. Mas não, foram regularizar quando o prazo para o juizamento da ação já tinha extrapolado. E aí prevalece a decadência. Você entra com um processo, com um polo ativo, em que uma coligação é defeituosa, que pode trazer consequências gravíssimas para quem for condenado, e aqui o Ministério Público não está, não está desprezando a relevância da matéria, que cota de gênero pode ter havido realmente uma situação grave, mas nós não podemos superar em determinados casos por conta da desorganização dos partidos. Se podia ajuizar sozinho, por que não ajuizou? Uma coisa é você ter o direito abstrato ao exercício da legitimidade. Outra coisa é o que você fez no fato. E, no fato, eles entraram com a coligação com o partido suspenso. Então, o Ministério Público entende que não é uma mera irregularidade, inclusive pelas consequências de quem vai sofrer o efeito de um eventual julgamento. E, apesar de eu não me filiar, geralmente, a posturas muito formalistas, nesse caso, eu entendo que não havia justificativa para essa não anotação e para se validar uma legitimidade defeituosa. Então, por causa disso, o Ministério Público reitera o parecer, conforme declinou lá, já protocolado no processo, e pugna pelo não provimento do recurso, mantendo a extinção do processo tal qual feito no primeiro grau. Eu agradeço. Como vota a vereadora Ana Bernadette? Sou eu. Doutor Breno, para o voto. Pronto. Senhor presidente, boa tarde. Quem saúde todos os membros dessa corte, saúde o representante do Ministério Público Eleitoral, doutor Rômulo, saúde os 2 advogados que, de maneira brilhante, concisa e objetiva, defenderam suas razões com muita maestria. Senhor presidente, o tema aqui já foi basicamente esclarecido, tanto da tribuna pelos advogados, quanto da bancada pelo representante da Procuradoria Regional Eleitoral. É uma questão eminentemente processual acerca da legitimidade ou não da coligação em relação ao juizamento da AGE. Portanto, é uma questão que é prejudicial ao mérito em relação à ilegitimidade da coligação, deixa eu ver o nome da coligação, Unidos por São Domingos, que era composta por 2 partidos,
o União Brasil e o PSD. Ao analisar a questão, o juízo zonal resolveu por extinguir, por entender que o partido não preenchia as condições e anotações no momento do ajuizamento da AES. Né? E sobre o tema, eu agora passo a discorrer. Acerca da capacidade de ser parte, personalidade jurídica ou personalidade judiciária, eu indiquei na lição de Daniel Amorim Assunção Neves, que se trata de um pressuposto processual de existência e diz respeito à capacidade do sujeito para o gozo e o exercício de direitos e obrigações, existindo para pessoas físicas, jurídicas, formais e para a maioria dos entes despersonalizados, desde que atuem na defesa de seus interesses estritamente institucionais, ou seja, consoante a sua organização e funcionamento. A Lei das Eleições, Lei 9.504, no seu artigo 6º, assevera que é facultado aos partidos políticos celebrar coligações para eleições majoritárias e, no seu parágrafo 4º, acentua: o partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidaturas. Registro de candidatos, melhor dizendo. Eu também trago a lição de José Jairo Gomes, em que ele assevera que a coligação não possui personalidade jurídica propriamente dita, mas meramente uma personalidade judiciária, ou então jurídica pro tempore, sendo atribuídas prerrogativas e obrigações do partido político no que se refere ao processo eleitoral, devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato com os interesses intrapartidários. Também trago a lição de Rodrigo Lopes Ilho, né, em que assevera que a possibilidade da coligação ajuizar ações cíveis eleitorais, mesmo após o transcurso do pleito. De acordo com o TSE, a coligação é parte legítima para proposições previstas na legislação eleitoral, mesmo após a realização da eleição, porquanto os atos adventos praticados durante o processo eleitoral podem ter repercussão até após a diplomação, mas, com o advento das eleições, a legitimidade concorrente entre a coligação e os partidos que a compõem para fim de ajuizamento dos meios de impugnação à justiça eleitoral, em fato de eventual possibilidade de desfazimento dos interesses das agremiações que acordaram concorrer conjuntamente. Eu ressalto aqui, já trazendo a lei dos partidos políticos, no seu artigo 3º, parágrafo 4º, que trata que, exaurindo o prazo de vigência de um órgão partidário, ficam vedados a extinção automática do órgão e o cancelamento de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Nesse sentido, à luz da referida norma, também preconiza no artigo 39, parágrafo 4 da Resolução 23571/2018, que não se pode concluir pela eventual extinção do órgão partidário indiretamente da coligação, apenas pelo exaurimento do prazo de vigência de sua anotação junto à Justiça Eleitoral. Feitas essas considerações, voltando-se ao olhar para o caso dos autos, constata-se que o juízo zonal extinguiu o feito sem resolução do mérito, argumentando que um dos partidos integrantes da coligação autora estaria sem anotação vigente junto ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral. Ocorre que os precedentes utilizados pelo magistrado sentenciante em sua fundamentação referem-se a casos distintos do presente feito, sendo o paradigma AIME ajuizado por partido político isolado, que, em razão da ausência da anotação vigente do respectivo órgão partidário, fora extinta sem resolução do mérito, diferentemente da hipótese sob exame, no qual a ação fora ajuizada por uma coligação regularmente constituída no pleito municipal de 2024, tendo apenas um de seus partidos integrantes permanecido temporariamente sem vigência entre 25 de novembro de 2024 e 12 de janeiro de 2025. Na espécie, considerando a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, que tem se posicionado no sentido de que a legitimidade da coligação partidária a legitimidade da coligação partidária se protege no tempo para fim do ajuizamento de AIME, e tendo em vista que a sua regularidade formal, ou seja, essa personalidade jurídica temporária, nasce na manifestação da vontade emanada pelas agremiações no momento da convenção, já tendo sido verificada por esta justiça especializada na ocasião do registro de candidatura, o DRAP, entende que a coligação ora recorrente mantém sua capacidade e legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Nessa ordem de ideias, tenho que
O momento adequado para a verificação da regularidade formal da coligação é o registro de candidatura e, uma vez supridos os requisitos exigidos pela legislação de regência na linha jurisprudencial adotada pelo TSE, essa conjunção de vontades partidárias deve permanecer capaz e legítima para acompanhar todo o processo eleitoral, incluindo as ações pós-diplomação, no caso da AIME ou do RSED, de forma autônoma e independente em relação à organização intrapartidária das siglas que a compõem, ressalvando as hipóteses de sua extensão voluntária ou involuntária. A título de analogia, destaco os casos de suspensão de direitos políticos de um ou de mais membros integrantes dos órgãos de direção partidárias, situações às quais não se impõe a invalidação das decisões tomadas pelo colegiado de membros que compõem a direção executiva da agremiação e não prejudicam a continuidade da participação da sigla no pleito, conforme assim tem entendido a Corte Superior Eleitoral, e eu trago um julgado do ministro Edson Fachin nesse sentido. Por oportuno, eu também ressalto que os atuais integrantes da direção executiva do referido órgão partidário municipal, União Brasil, em São Domingos, são os mesmos desde o período anterior às eleições de 2024, não havendo solução de continuidade na composição da agremiação, conforme se observa na certidão extraída do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias, a qual eu transcrevo aqui no meu voto. Destarte a prospectiva legitimidade da coligação partidária para atuar no processo eleitoral até o seu fim e eu destaco a legitimidade da coligação para atuar no processo eleitoral até o seu fim, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o recebimento e processamento da ação. Tal medida privilegia a primazia do julgamento de mérito, tão cara a nova ordem processual civil e, por conseguinte, homenageia o princípio da normalidade e legitimidade das eleições, visando a proteção da democracia. Ante o exposto, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso para declarar a capacidade processual e a legitimidade para a causa por parte da coligação recorrente, anulando a sentença de base que extinguiu o feito sem resolução do mérito e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para fins de recebimento e regular processamento da presente AIME. É como voto, senhor presidente. Agora, como vota, Ana Bernadette. Presidente, bom dia, boa tarde a todos. Advogados presentes, servidores da casa. A questão é bem palpitante mesmo, é interessante, mas eu penso que, em que pese, tem havido essa irregularidade que é, como disse o Dr. Rômulo, que é estruturante no que diz respeito à coligação. A coligação se trata de um partido só, mas me chama a atenção o fato de que, no juízo zonal, na origem, foi identificada a irregularidade e não foi dado prazo para que a parte autora se manifestasse e pudesse o regularizar ou se manifestar com relação à irregularidade. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator, presidente. Um voto, doutor Tiago. Senhor presidente, como bem pontuou a desembargadora, a questão é palpitante, mas eu observo que também a coligação não tinha opção de ajuizar, ou melhor, o PSD não tinha opção de ajuizar a ação se não fosse por intermédio da coligação que já estava formada. Então, apenas lhe cabia o ajuizamento sob a forma de coligação, como foi feito mesmo. E, inclusive, já havia o DRAP da referida coligação enviado à Justiça Eleitoral. Então, apenas com essas considerações, eu acompanho integralmente o relator. Como vota, doutor Leonardo? Senhor presidente, também eu acompanho o eminente relator, agregando os argumentos que foram apresentados pela desembargadora Ana Bernadette e pelo doutor Tiago. Um voto, doutora Brígida. Acompanho o relator. Doutor César. Também acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, também agora agregando os fundamentos lançados pela desembargadora Ana Bernadette e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e provido para declarar a capacidade processual e a legitimidade para a causa por parte da coligação recorrente, anular a sentença de base que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para fim de recebimento e regular processamento da apresentação de impugnação de mandato eletivo.
Chama a julgamento o segundo da pauta, recurso eleitoral 0600-565, dígito 58, de 2024. A origem é Riachão do Dantas. A relatoria, doutora Brisa. Recorrente Edmundo de Jesus Dantas. Com a palavra, a doutora Brisa, para o voto. Boa tarde a todos. Trata-se de prestação de contas, aqui o cargo de vereador. A matéria já é conhecida de todos, julgamos semana passada. Cuida-se de recurso eleitoral apresentado por Edmundo de Jesus Dantas, que concorreu nas eleições de 2024 ao cargo de vereador no município de Riachão do Dantas. Na hipótese dos autos, o juiz Joacó julgou desaprovadas as contas do recorrente nos seguintes termos. Toda a documentação trazida aos autos comprova que o prestador, que concorreu pelo partido PSDB e recebeu doação estimável no valor de R$ 2.631 do candidato a prefeito Lucivaldo do Carmo Dantas, que concorreu pelo Partido Social Democrático, PSD. A fonte de recurso utilizada para o pagamento das despesas pelo candidato ao cargo majoritário for o FEFEC, advindo do Partido Social Democrático. O recorrente afirma que o repasse de recursos entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais pertencentes a partidos coligados na eleição majoritária não encontra qualquer vedação legal, sendo tal prática plenamente permitida pelo ordenamento jurídico pátrio em vigor. E eu digo aqui que a matéria está disciplinada no artigo 17, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2019, a qual eu transcrevo. E digo que não assiste razão ao recorrente na medida em que a realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional 97, que alterou a redação do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal. Considerando essa vedação constitucional, o que se extrai da regra disposta no artigo 17, parágrafo 2º da Resolução 23.607, é que os candidatos à eleição proporcional poderão receber repasses de recursos do FEFEC apenas do seu próprio partido e de outros candidatos que sejam filiados ao mesmo partido. Trago aqui jurisprudência do TSE. Registre-se que o recorrente concorreu ao cargo de vereador pelo PSDB, ao passo que o candidato majoritário pertencia ao PSD. Dessa forma, mesmo que os partidos dos candidatos doador e donatário estejam coligados na eleição majoritária, a transferência de recursos oriundos do FEFEC para candidato proporcional não filiado ao partido pelo qual o candidato à majoritária concorreu é vedada, por força do artigo 17, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.607/2019. Além disso, entendo que a malversação de recursos públicos inviabiliza a incidência na espécie dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, independente do percentual da irregularidade, sendo que, no presente caso, representou 100% do total de recursos recebidos pelo prestador, ID 11956388. Por fim, não merece prosperar a alegação do recorrente de ser desnecessária e juridicamente inaplicável uma nova devolução pelo prestador, uma vez que o montante supostamente irregular já foi integralmente ressarcido aos cofres públicos. A sentença impugnada não determinou tal devolução e consignou que, considerando que o candidato ao cargo majoritário, Lucivaldo do Carmo Dantas, efetuou a devolução integral ao Tesouro Nacional do montante repassado regularmente, torna-se inaplicável a devolução pelo prestador. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença proferida pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral. É como voto. Como vota a doutora Bernadette? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Tiago. Me acompanho. Doutor Breno. Com a relatora. Doutora Dalquíria. Também acompanho a relatora. Doutor César. Acompanha a relatora. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Doutor Breno, o primeiro da pauta era de Sua Excelência. Isso. Né? O senhor tirou de pauta, foi? Foi. O advogado, senhor presidente, o advogado acostou hoje uma petição justificando que já tinha comprado uma viagem anteriormente à
a publicação da pauta. Eu também tive o cuidado de olhar a data, realmente já tinha sido anteriormente, e também tive o cuidado de ver a procuração e só constava um advogado, então eu estou retirando de pauta. Então, proclamo o resultado. Está sendo retirado de pauta o primeiro da pauta, recurso eleitoral 0600-220, dígito 80, 2024, a origem é Canhoba, relatoria do Dr. Breno, recorrente à coligação da Gente e do Povo de Canhoba, Sergipe. Recorridos, Rejane Divino de Oliveira e Cristóvão Ferreira Divino. Foi em razão de ter sido deferido o pedido de adiamento do julgamento, em razão da viagem do advogado da coligação recorrente. Oportunamente será pautado. Chama a julgamento o item 4, o pedido de vinculação partidária, número 06.074, dígito 29 de 2025, o relator é Dr. Breno. Interessado, o Partido Progressista, Diretório Regional. Com a palavra, Dr. Breno, para o voto. Presidente, é um julgamento em bloco, tanto do Partido Progressista quanto do Partido Democrático Trabalhista, a questão da inserção da veiculação de propaganda partidária, né? Eu digo no meu voto, aqui muito brevemente, que preenche todos os requisitos necessários à veiculação. Eu defiro o pedido, né? Só fazendo aqui um adendo, que eu não coloquei no voto, mas vou colocar oportunamente, em relação a que a necessidade da utilização da interpretação, da utilização da linguagem em libras na exibição dos programas, né? Bem como com a participação feminina, como a regra contida no artigo 3º da Resolução 23679 de 2022. Então, eu defiro para o Partido Progressista as 40 inserções de 30 segundos, conforme a tabela em mídia em anexo. Em relação ao PDT, eu defiro a inserção no segundo semestre de 2025, propaganda partidária no total de 20 sessões de 30 segundos cada, conforme a tabela anexa. É com voto, senhor presidente. Com voto, a desembargadora Ana Bernadette. Acompanho o relator em ambos os processos, presidente. Como vota, doutor Tiago? Também acompanho. Doutora Brígida. Doutora Dalquíria. Acompanho o relator. Doutora Brígida. Acompanho o relator. Doutor César. Com o relator. Eu também acompanho o relator. E proclamo o resultado. Por unanimidade, foi deferido o pedido de concessão de transmissão de sessões regionais do Partido Progressista, PP, Diretório Regional, para o segundo semestre de 2025, nos termos do voto do relator. Chama julgamento quinto da pauta, é o pedido de vinculação partidária, número 06.084, de 73 de 2025, a origem era Caju, o relator Dr. Breno, o interessado é Partido Democrático Trabalhista, PDT. Eu ia chamar em bloco, mas terminou passando, estou chamando agora. Com a palavra, doutor Breno, para o voto. PDT, não. O PDT? Não, senhor presidente. PDT eu não chamei em bloco, não. Pronto. O PDT é a mesma situação, senhor presidente. Desobediente, sem... O PDT é a mesma situação do voto anterior, anexando a resolução, né, da autodescrição, e é pelo deferimento no segundo semestre de 2025, de 20 inserções de 30 segundos cada. Com voto, senhor presidente. Há divergência? Não. Por unanimidade, foi deferido o pedido de concessão para a transmissão de inserções regionais do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Diretório Regional de Sergipe, para o segundo semestre de 2025, nos termos do voto do relator. Chama a julgamento o sexto da Paulo agravo, no cumprimento de sentença 000091,
dígito 37 de 2013. Origem Aracaju, relatoria da doutora Dalqueira. Agravante. Podemos, Diretório Regional. Com a palavra, doutora Dalqueira, para o voto. Boa tarde a todos. Renovo os votos já feitos anteriormente. Aqui também se trata de uma questão simples. É um agravo do Diretório Regional do Podemos em face de uma decisão monocrática que indeferiu os pedidos do agravante no sentido de suspender. Na verdade, foram 2 pedidos. Aqui é um agravo num cumprimento de sentença, em que foi determinado que houvesse o pagamento do valor de R$ 66.762,27. Decotadas as parcelas, esse valor hoje se encontra no total de R$ 53.327,15. Então, o diretório pede 2 coisas. Primeiro, em razão de um recurso especial de número 0600-220-07, ele pede que seja suspenso o andamento do cumprimento de sentença. Ou que, assim não se procedendo, que seja limitado esse desconto do fundo partidário ao percentual de 2%. Segundo ele, essa decisão monocrática estaria a causar prejuízos incalculáveis, notadamente porque ele deixará de obter quantia significativa mensalmente, o que inviabilizaria suas atividades e a própria manutenção do diretório. Eu verifiquei que não houve efeito suspensivo no recurso especial. Digo que, com relação a decisões, a nossa legislação eleitoral, artigo 257, os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Inclusive, no parágrafo 1º, a execução de qualquer acordo será feita imediatamente através de comunicação por ofício, telegrama ou, em casos especiais, a critério do presidente do tribunal, através de cópia ou acordo. É também, nesse sentido, toda a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, e é por conta disso que eu estou votando pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo interno, adotando a seguinte providência: remessa dos autos à exequente para, no prazo de 15 dias, atualizar o débito objeto do cumprimento de sentença. É como voto. Como vota a desembargadora Ana Bernadette? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Tiago? Também acompanho. Doutor Breno? Com a relatora. Doutora Brígida? Com a relatora. Doutor César? Acompanho a relatora. Eu também acompanho o relator e proclamo o resultado. Por unanimidade, o agravo foi conhecido e desprovido nos termos do voto da relatora. Chama a julgamento 7º da pauta. Pedido de veiculação de propaganda partidária 06.080, dígito 36 de 2025. Origem Aracaju, relatora a doutora Brígida. Interessado, Partido Verde, Diretório Regional. Com a palavra, doutora Brígida, para o voto. Cuida-se de pedido formulado pelo Partido Verde, Diretório Regional, para que seja autorizada a veiculação de propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão do Estado, na modalidade de inserções para o 2º semestre de 2025. Todos os requisitos foram observados pelo partido, razão pela qual eu voto pelo deferimento do pedido de autorização da transmissão de inserções regionais para o 2º semestre de 2025 para difusão de propaganda político-partidária, no total de 10 inserções de 30 segundos cada uma no dia 22 de setembro de 2025. E, logo abaixo, eu faço todas as advertências, destacando ainda a necessidade de utilização de intérprete de Libras na exibição do programa, bem como a participação feminina, conforme a regra contida no artigo 3º da Resolução TSE 23.679/22. Faço também as advertências que, em caso de veiculação de propaganda sem Libras, o TRE poderá, incontinente no bojo desses autos de ofício, a partir de representação dos partidos ou do Ministério Público Eleitoral, determinar a cessação da veiculação da propaganda. É como voto. Como vota a desembargadora Ana Bernadette? Acompanho a relatora, presidente. Doutor Tiago? Com a relatora. Doutor Breno? Com a relatora. Doutora Dalqueira? Sigo a relatora. Doutor César? Com a relatora. Eu também acompanho a relatora. Por unanimidade, foi deferido o pedido de autorização de transmissão de inserções regionais para o 2º semestre de 2025 do Partido Verde, Diretório Regional, com as advertências constantes do voto da relatora. Chama a julgamento o item 8º da pauta, recurso eleitoral 0694, dígito 91 de 2024. A origem é Aracaju, relatora doutora Brígida, recorrente
José Ricardo Marques dos Santos, e recorrido Instituto de Pesquisa e Tecnologia Global Limitada. Declarou suspensão neste feito a doutora Dalquíria. Passo a palavra à doutora Breja para o voto. Cuidam os autos de recurso interposto por José Ricardo Marques dos Santos contra a decisão proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação em face do Instituto de Pesquisas e Tecnologia Global Limitada. Passo ao exame da resignação do recorrente. De início, alega que a pesquisa deve ser impugnada em razão de que incluir outros eleitores diversos de Aracaju compromete a lisura e a validade científica da pesquisa. Colaciona aqui o artigo 16 da resolução do TSE 23.600/2019. Alega ainda o insurgente que as amostragens das faixas etárias feminina e masculina e do grau de instrução estão divergentes dos dados do TSE, bem como aponta também divergência das informações de nível econômico do próprio plano amostral da pesquisa e do seu questionário. Digo que a decisão de primeiro grau não merece reparo, considerando que a norma eleitoral não impõe um método ou critério obrigatório para a segmentação de categorias, desde que exista transparência ou justificativa metodológica apresentada pelo Instituto de Pesquisa. Ademais, não é obrigatório uma exata correlação entre o plano estatístico e a fonte de dados constante do IBGE e do TSE. Nesse sentido, eu colaciono aqui precedente da Corte. E esse mesmo entendimento teve o Ministério Público Eleitoral na emissão do seu parecer, que eu faço aqui uma pequena leitura. Ademais, a existência do campo em branco no formulário aplicado não indica que pessoas não residentes no município de Aracaju participarão da pesquisa. Isso porque, caso um entrevistado responda de início que reside em bairro de outro município, a pesquisa não seria realizada. Também não se observa na relação dos bairros complementada a existência de qualquer bairro fora da circunscrição territorial de Aracaju, município objeto da pesquisa em análise. Além disso, não merecem prosperar as alegações do recorrente quanto à divergência dos dados da amostragem feminina em relação aos dados do TSE, bem como das inconsistências no grau de instrução e nível econômico dos entrevistados, tendo em vista que, conforme demonstrado pelo Instituto recorrido, foram utilizados os dados do censo do IBGE, os quais possuem certas divergências em relação aos dados do TSE. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 27ª Zona Eleitoral. É como voto. Com voto a desembargadora Ana Bernadette. Acompanha a relatora, presidente. Doutor Tiago. Também acompanha a relatora. Breno. Siga a relatora. Doutora Dalquíria. Você está suspeita. Doutor César. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora e proclamo o resultado. Por unanimidade, o recurso foi conhecido e improvido nos termos do voto da relatora. Chamo para julgamento em bloco. Bloco 2, composto dos seguintes processos. O nono da pauta, processo administrativo 06.044/98/2025. A origem é Simão Dias. E o juiz da 22ª Zona Eleitoral pleiteia a renovação de requisição da servidora Acácia Santana da Silva Ramos. O 10º da pauta, o processo administrativo 06.061, dígito 30 de 2025. A origem é Canidé de São Francisco. E o juiz da 28ª Zona Eleitoral pleiteia a renovação da requisição do servidor Sandriano Petrônio Cordeiro da Silva. E o 11º é o processo administrativo 06.096, de 87 de 2025, a origem é Maruim, e o juiz da 14ª Zona Eleitoral pleiteia a requisição da servidora Márcia Xavier de Menezes. Os pedidos preenchem os requisitos exigidos pela redação de regência. Portanto, eu voto pelo deferimento de todos os pedidos. Eu pergunto se há divergência. De acordo, presidente. Então, por unanimidade, foram deferidos os respectivos pedidos de requisição e de renovação dos servidores já anunciados.
Nada mais vendo tratar na sessão de hoje, antes de declarar encerrado, convoco outra para amanhã, 17 de junho, a partir das 14 horas. Declaro a sessão encerrada.